Shivambu Kalpa. Fragmentos de Shivambu Kalpa. Livro de Arthur Lincoln Powles. Orto Bionomy Publishing, 1978. A história da minha cura. Eu nasci no Canadá, em 2 de fevereiro de 1929, em alto inverno. Tive a sorte de nascer numa família pobre, o que me permitiu conhecer um aspecto da vida que foi uma boa educação para meu irmão gêmeo, meu pai, minha mãe e eu. Neste país de abundância, muitas pessoas tinham fome, e nós fazíamos parte desse lote. Eu me lembro de ter comido muito pão branco e muito açúcar branco, talvez porque esses alimentos eram mais baratos do que os outros. Contudo, minha mãe veio de uma família de fazendeiros e minha avó, após uma vida muito próxima da natureza, morreu sem sofrimentos, com a idade de 95 anos. Eu passei pelas doenças e pelos acidentes habituais da infância e fui tratado pelos métodos alopáticos habituais. Eu tive inflamações de garganta uma atrás da outra. E tinha medo de certas estações por causa das doenças perigosas que elas podiam trazer, como a difteria, a poliomielite, as inflamações da parótida, a rubéola, a coqueluche, etc. Meu medo de morrer de uma dessas doenças era constante. Eu me lembro de uma linda jovem da minha classe que morreu de difteria. Eu a vi morta em seu caixão, qual uma boneca pintada. Como ela era bonita com suas faces rosadas. Eu não compreendia como ela podia ter o aspecto de tão boa saúde e estar morta. Este incidente aterrorizou-me, e eu me perguntava quem seria o próximo. Depois tiraram-me as amígdalas e as adenoides. Era moda naquele tempo. Hoje, a moda são os antibióticos. Depois, recebi todas as vacinas que me deixaram o braço dolorido. Um reforço do corpo para expulsar estas substâncias alienígenas. Minha mãe ficou gravemente doente. Diagnosticou-se uma tuberculose e ela foi operada. Os médicos me asseguraram que após esta operação, tudo correria bem com ela. Que se pode dizer a uma criança? De fato, depois disso, ela ficava sempre cansada, se bem que se esforçava para mostrar-se alegre, e tornou-se vítima de sua ignorância. Ela morreu quando eu tinha 17 anos, num hospital especializado. Todo o resto da família teve de fazer radiografias e testes para ver se nós tínhamos sido contaminados pela doença. Nesta época, eu sofria de uma séria acne no rosto, o que corresponde a um esforço do corpo para eliminar suas toxinas. Recebi tratamentos à base de pomadas e cremes. Por causa de meu aspecto externo, tornei-me tímido e reservado. Eu não ousava abordar as jovens. Quantos adolescentes passam por este tormento porque eles não compreendem qual é o seu problema de saúde? Eu me alistei na Força Aérea Canadense e praticava exercícios com os halteres. Aquilo me fez bem e eu me senti melhor durante um certo tempo. Mas isto não era senão uma meia educação. Os atletas não têm forçosamente uma boa saúde. Um dos Mr. América morreu com a idade de 39 anos. Uma jovem mulher, medalha de ouro olímpica, morreu de um câncer com a idade de 22 anos. Muitos atletas são vítimas de problemas de saúde. Eu tive de tomar novamente todas as vacinas porque havia perdido minha caderneta de vacinação. Meu corpo cobriu-se de furúnculos, um processo de eliminação que eu não podia, então, compreender, que foram tratados com penicilina. Malgrado as curas repetidas, estes furúnculos voltavam sem cessar sobre o meu corpo. Depois da minha partida das forças aéreas e retorno à minha casa, comecei a sofrer violentas diarreias. Se o corpo não pode eliminar por uma via, ele escolhe outra. Isso durou 6 meses e eu estava aterrorizado,
e acreditei ter câncer. Um exame radiográfico mostrou uma colite, inflamação nos intestinos. Os tratamentos antidiarreicos fizeram voltar os furúnculos. Que louco que eu era! Finalmente, no máximo desespero, fui consultar um naturopata, que me prescreveu um regime alimentar e remédios chamados sais de tecidos. Pouco me importava o nome, contudo que eles fizessem efeito. Seu efeito foi benéfico sobre os furúnculos, mas como eu continuava a ter uma alimentação desequilibrada e em vez de seguir o regime prescrito, minha colite reapareceu. Eu consultei então um quiroprático e me senti melhor, mas os furúnculos persistiam. É preciso anos, às vezes, para que o corpo possa eliminar as toxinas acumuladas durante muito tempo, sobretudo quando os tratamentos químicos bloqueiam constantemente os esforços de eliminação da natureza. Assim prosseguiu minha existência, de um desastre de saúde a outro. Eu consumia medicamentos, mas aprendi a ficar longe dos médicos, que só consultava quando tinha medo, como por ocasião de um surto de febre, outro mecanismo de autocura. Eu pesava 120 quilos e sentia-me terrivelmente mal. Minha visão piorava. Meu pai morreu de um câncer e eu acreditei ser também uma vítima. Minha colite e meus furúnculos me faziam sofrer e eu tinha também lumbago e dor ciática. Um dia, olhei-me no espelho e vi o que me tinha tornado. Eu estava obeso, doente e cansado. Fui então que decidi experimentar a fundo os métodos naturais de cura. Um amigo osteopata trouxe uma ajuda preciosa ao fazer compreender que eu devia me curar a mim mesmo. Ele sugeriu que eu seguisse uma formação osteopata, o que fiz. Minha saúde melhorou durante estes estudos, mas eu sentia que faltava ainda alguma coisa para me curar. Enfim, um amigo deu-me um exemplar do livro A Água da Vida, de Armstrong. Disse no Oriente que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Eu soube imediatamente que havia encontrado o mestre que iria me ensinar o que faltava para a próxima etapa da minha vida. Esta terapia pareceu-me um pouco bizarra, mas reuni toda a minha coragem para colocá-la em prática. A reação não se fez esperar. Enquanto a minha urina evacuava as toxinas de meu corpo, este se abria em furúnculos. Eu me sentia mal, mas compreendia o que a natureza estava fazendo. A urina no começo amarela e escura clareou pouco a pouco e os furúnculos desapareceram. Por jejuns repetidos, eu acelerava o processo de cura. Como disse Armstrong, pode-se curar mais depressa com 10 dias de jejum com urina do que com um copo de urina por dia, durante 3 meses. Eu perdi 35 quilos, minha vida melhorou, minha circulação sanguínea e minha pressão arterial se tornaram normais. Minha energia aumentou e eu podia correr 10 quilômetros sem cansaço. Toda a minha atitude mental mudou. Eu compreendi que a única cura verdadeira é aquela que é feita por si mesmo. Agora eu tenho um próspero consultório de prática de terapia e viajo pelo mundo inteiro para ministrar seminários sobre saúde. A água da vida, um composto natural. Toda a vida é uma constante reciclagem das energias fundamentais. No outono, as folhas da árvore caem ao solo, se decompõem e fornecem o humus que nutrirá a árvore. A chuva cai sobre a terra, depois se evapora, retorna ao céu e o ciclo continua sem fim. Os animais lambem suas feridas e muitos bebem sua urina ou a de seus filhotes. Assim, o ninho onde crescem os gatinhos está sempre limpo, pois a mãe lambe e absorve seus excrementos. Ninguém ainda pode, por uma educação bem pensada, convencê-la de não mais seguir o seu instinto maternal. Não é razoável pensar que o Criador, ao criar nosso corpo,
como templos do Espírito vivo, não deixou de lhe fornecer sua própria medicina? Se Deus é amor, não é lógico pensar que ele não quis deixar suas criaturas indefesas diante dos problemas pelos quais poderiam passar e que ele quis lhes oferecer, graças à água da vida, um modo simples de ser seu próprio médico? Manavimutra. Fragmentos de Manavimutra. Livro Raujibai Manibai Patel. Bharat Sevak Samaj Publications. Pankornaka, Ahmedabad, Índia, 1963. Algumas palavras de Mahatma Gandhi. Nós temos o costume, ao menor sintoma, de ir correndo ao médico. Se não fizermos isso, tomaremos qualquer remédio que nosso cabeleireiro ou nosso vizinho nos sugerir. Adquirimos o hábito de que nenhuma doença pode ser curada sem remédios. Entretanto, isso não é senão pura superstição que cria, certamente, mais sofrimentos que qualquer outra causa. Com uma visão mais clara do que significa a doença, poderemos enfocar este problema de uma maneira mais inteligente. Quando sofremos de alguma coisa, é absurdo tomar medicamentos para suprir a dor, pois, fazendo assim, prejudicaremos nosso organismo. Tomar remédios é o mesmo que esconder, sob um tapete, as sujeiras que temos em nossa casa ao invés de pô-las para fora. Estes detritos vão apodrecer e cheirar mal. Além disso, o tapete vai apodrecer e aumentar, assim, a quantidade de dejetos. Faremos melhor se retirarmos não somente os dejetos que existiam antes, mas também estes que juntamos ao querer esconder os primeiros. É exatamente o que ocorre com as pessoas que tomam remédios. Em contrapartida, se alguém retira os dejetos para fora de sua casa, ela ficará limpa. De fato, os sintomas ou as dores não são, senão, sinais da natureza, nos informando que existem materiais impuros em nosso corpo. A natureza aciona imediatamente sistemas de autolimpeza. Quando os sintomas ou as doenças se manifestam, são um sinal da existência de toxinas em nosso corpo e de que este começou o seu processo de purificação. Eu fico agradecido quando algum sintoma vem até mim para me livrar dos dejetos. Assim, enquanto ele não terminar seus trabalhos de limpeza, eu ficarei ligeiramente perturbado por sua presença, mas devo ser paciente. Assim, se eu for paciente, enquanto a natureza limpa meu corpo, recobrarei rapidamente a saúde e ficarei livre de todas as dores. Se eu sofrer de um resfriado, não tomarei remédios. Eu sei que materiais impuros acumularam-se em certas partes do meu corpo e que a natureza começou a retirá-los. Deixarei, pois, que ela faça seu trabalho de limpeza do corpo. Se eu resistir, seu trabalho será redobrado. Ela deverá não somente fazer a limpeza das toxinas, mas também vencer minha resistência. A atitude mais sábia será, por certo, apoiar a natureza, evitando introduzir mais toxinas dentro do corpo, o que facilitará grandemente o trabalho de eliminação. Por exemplo, eu vou deixar de comer durante uma doença, a fim de evitar qualquer absorção de novas toxinas, e farei o máximo possível de exercícios ao ar livre, para facilitar a eliminação de impurezas pela pele e pelos pulmões. Tal é a lei universal que permite manter seu corpo livre de todas as doenças. A experiência mostra que se um medicamento entra numa casa, ele não sai mais. Inumeráveis pessoas sofrem de problemas e doenças diversas durante toda a vida. E elas só fazem juntar um remédio ao outro, passar de um médico a outro, procurando desesperadamente aquele que poderá, enfim, curá-las. Os comerciantes de remédios aumentam tremendamente os produtos de baixo preço de revenda. Pagamos, por vezes, por um medicamento
muitas centenas de vezes o custo das substâncias que ele contém. É importante que o leitor compreenda que não é necessário ir correndo a um médico ou comprar medicamentos desde os primeiros sintomas de uma doença. Os médicos não são todos desonestos, mas poucos se dão conta de que os remédios são perigosos. Publicado em Indian Opinion, em 11 de janeiro de 1913. A urina, um dom de Deus. Deus deu a cada ser humano, desde o seu nascimento, todos os meios de manter uma boa saúde. De fato, a urina não é propriamente um tratamento para uma doença específica, mas sim o melhor meio de agir preventivamente para evitar qualquer problema. Eu não vou gastar o meu tempo numa argumentação para explicar por quê, como e sob qual fundamento eu desenvolvi uma verdadeira fé nesta técnica. O sol está lá e eu posso vê-lo. Há necessidade de uma argumentação detalhada para provar sua existência? O médico é uma criação do homem e da cultura. É evidentemente que Deus não criou os médicos para preservar a saúde dos seres humanos. Ele equipou cada organismo com todos os meios necessários para manter a saúde, especialmente pela utilização da urina. De fato, basta simplesmente ter fé nesta constatação. Cada ser humano tem o livre-arbítrio e pode seguir suas próprias ideias, por mais bizarras que sejam. Sendo assim, o homem é o ser mais espantoso que se pode encontrar na natureza. Ele fabricou toda espécie de medicamentos para lutar contra seus males. Mas isto é realmente necessário? O ser humano é um milagre criado por Deus. E é realmente difícil pensar que, para preservar sua saúde, ele deveria depender constantemente de uma ajuda exterior, enquanto todo o resto da criação, os animais, os pássaros e os insetos não dependem senão da natureza para se curar. E, evidentemente, Deus criou cada ser vivo com um organismo totalmente completo e independente, possuindo os meios de manter sua saúde. Este fato pode ser difícil de compreender para o homem dito civilizado, em nossa época moderna, mas é a verdade. A luz desta verdade não pode mais ser apagada, tanto quanto a presença do sol no céu. As vantagens da urina, segundo meu ponto de vista, são as seguintes. 1. A urina é um dom de Deus. 2. Este líquido pode curar todas as deficiências e há provas científicas disso. 3. A urina não custa nada, mas os benefícios que ela traz são de imenso valor. 4. A terapia pela urina é muito mais eficaz que todos os tratamentos médicos. 5. Segundo a medicina ayurvédica, a urina destrói todos os venenos que se acumularam no corpo. Ela é igualmente um tônico que reforça o vigor do organismo. Faz desaparecer a fadiga e os sintomas da velhice. 6. A urina não tem nenhum perigo. Ela não pode nunca fazer mal. A terapia pela urina obedece à lei dos ciclos. Na natureza, tudo existe em ciclos. A evaporação da água sobre a terra. Depois a formação de nuvens e a chuva formam um ciclo, da mesma maneira que a reprodução das plantas, dos animais e os seres humanos. As folhas caem das árvores, depois elas se decompõem e na terra dão novamente à árvore os elementos nutritivos de que ela necessita. Da mesma maneira, a urina corresponde ao utilizar um ciclo que permite nutrir e regenerar o corpo humano. Podemos querer saber por que a urina, tão importante para se manter uma boa saúde, foi tão negligenciada e esquecida na época atual. A resposta está no fato de que nossa escala de valores mudou. Esquecemos as leis da natureza e desenvolvemos uma confiança demasiada na ciência. Entretanto, graças a Deus, existe um grande número de homens e mulheres na Índia e em outros países
que são de todo ignorantes da cultura científica moderna e que, em consequência, mantêm uma boa saúde, evitando envenenar-se pelos produtos farmacêuticos e utilizando os métodos naturais de saúde comprovados há milhares e milhares de anos. O preceptor Ali ensinou a Alib, o cunhado de Maomé, fundador do islamismo, o seguinte princípio: tu tens a medicina em ti, mas tu não a conheces. Meu médico está sempre comigo.